Boa noite, boa noite, boa noite. A alegria do reencontro hoje com o nosso encontro número 159, iniciando o sexto livro da coleção Manuel Filomeno de Miranda. Se as meninas não tiverem com as anotações em mãos, eu vou colocar todas as três ajoelhadas depois no caroço de milho. Anotada aí, madame? Então vamos lá. Mirinha, fala para mim, qual foi o primeiro livro que nós trabalhamos? O primeiro livro que nós trabalhamos, você que começou ele, assim, sob a inspiração do nosso Senhor Jesus. Oi, gente, tudo bem? Isso foi em janeiro de 2021. Aí, os bons espíritos falaram com ele: chama alguém para trabalhar com você, porque você sozinho não é equipe. Mas você vai chamar uma pessoa maravilhosa, a Mirinha. Sou eu, gente. Ainda bem que eu tenho a garrafa da Alice. Olha. Chamou. Ainda bem que eu tenho água fluidificada aqui. Ô, gente, vocês acreditam? Agora uma pausa. O que ele fez de janeiro a abril, esse programa, todos os dias, sozinho. Quer dizer, sozinho os bons espíritos. Quando foi em abril, eu entrei. A gente fez uma dobradinha, eu e ele, lá na casa dele. A gente fez assim de teste, o negócio ficou bom, foi ótimo, porque nós dois somos uma dobradinha, muitas encarnações. Aí, nós conversando, nós dois. Ah, vamos chamar mais alguém? Ele falou, vamos chamar. Quem que a gente vai chamar? Vamos chamar o Bonjour? Chamamos o Bonjour. Aí eu falei, ah, gente, vou chamar minha amiga Verônica. Chamamos a minha amiga Verônica. O E Bonjour olha, deu no pé. aí o Bonjour teve compromisso de trabalho, né, irmã? Ficamos nós e de vez em quando a gente Nós somos chama. desocupados, não trabalhamos, não É, a fazemos gente não nada. faz Ficou só nada os na vida. desocupados. A gente, quando aqueles assuntos que o Filomeno trata muito científicos, a gente convida o Fernando Emílio, que realmente para nos salvar. Quando foi? Nós somos até junho. Junho de 2021. Gente, a gente estava na pandemia, lembra disso, né, Armando? É isso aí. Faltou falar o nome do livro. Você só falou Do a mundo data. de regeneração. E Quando foi depois? em julho de 2021, nós começamos Transição Planetária. Que livro maravilhoso. Depois, nós fomos até março. Em março de 2022, olha quanto tempo nós levamos em transição. A gente foi para o Amanhecer de uma Nova Era. Belíssimo esse livro. Aí depois nós fomos até agosto de 2022, onde o Fernando Emílio entrou com Com transtornos distúrbios psiquiátricos psiquiátricos, aos obsessivos. transtornos psiquiátricos. Esse livro é bem É porque nós desafiador. precisamos de alguém assim que passou pelo processo. Foi ele. Eu ia falar que nós precisamos de alguém para tratar nós três. Já achou de outro jeito. Você vê o que são pontos de vista. Quando foi em maio de 2023, nós terminamos o Transtornos e começamos o Reencontro com a Vida, que nós terminamos a semana passada e estamos começando hoje Entre os Dois Mundos. Muito bom. A presença de vocês, a ajuda de vocês, o estímulo de vocês é que nos incentiva a continuar. Lembra que os amigos espirituais disseram que nós podemos considerar esse encontro nas noites de quinta-feira como o culto do Evangelho no lar. A minha água já está ali para fluidificar. Os benfeitores espirituais estão visitando o lar da Verônica, da Mirinha, o meu, o seu lar. Mas, Falcone, eu não tenho condições de assistir na hora, eu assisto depois. A hora que você colocar, faça a sua prece junto com a prece que é feita pela Verônica ou pela Mirinha, a prece de abertura, sintoniza e a espiritualidade amiga está em conexão. Sintonia, sintonize, é muito importante, tá bom? Então vamos trabalhar porque a introdução é quase um seminário. Quem começa? Você, Verônica? Eu começo. Boa noite, queridos internautas. Vamos iniciar então com a mensagem número 159 do livro Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino, onde ele nos diz: não se esqueça de que somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes de otimismo e bondade, para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem,
somos donos do nosso amanhã. Vamos orar. Jesus amigo, mestre querido, é com muita gratidão, Senhor, que estamos aqui para mais um encontro com o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Agradecidos pelo seu amparo, pela sua proteção, rogando as bênçãos para todos os nossos internautas que nos acompanham, que nos ouvem e que podem aproveitar as lições de hoje para o seu aprimoramento moral. Que tenhamos juízo, Senhor, para utilizar os ensinamentos de hoje para aplicar no nosso dia a dia. Fica conosco, mestre querido, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem. Se você olhar atrás de mim, a imagem de fundo mudou. Aqui do lado, eu estou seguindo a mesma sequência, iniciando um novo livro, introdução, a data e o título do livro. Agora, olhem a imagem, deixa eu passar para o lado de cá. Olhem a imagem que eu coloquei. Eu coloquei a imagem de um iceberg. O certo seria fazer isso ao contrário, porque a vida no mundo espiritual é muito mais dinâmica e rica do que a vida no mundo material. Mas para a gente entender a densidade vibratória, porque o gelo, a água é um elemento que está em vários níveis. A água na fonte é líquida. Você coloca ela numa chaleira, põe no fogo, ela vira vapor. Esse vapor sobe, condensa em nuvens e volta em forma de chuva. Dependendo do lugar, se é no Polo Norte ou no Polo Sul, vai cair em forma de neve. Formam as geleiras, aí, ó, põe no freezer ao gelo da sua casa. Dá para entender? Então, eu mantive essa imagem. Eu tinha uma outra, mas eu gostei muito dessa. As meninas aprovaram. Por quê? Porque é a nossa densidade, é o nosso peso. Precisamos mudar de nível, de subir a vibração. Pode ser que fique essa imagem, pode ser que eu mude a partir do nosso próximo encontro. Tá bom? Então, por isso é que nós estamos trabalhando com o iceberg. E esse livro, ele é muito importante que você leia pelo menos 2, 3 vezes, conforme é a nossa metodologia. Por quê? O último livro, como os capítulos eram menores, nós fomos lendo parágrafo a parágrafo. Mas neste livro não dá para fazer dessa forma. A apresentação, que nós vamos trabalhar com ela hoje, a introdução, a apresentação, no meu livro aqui é página 4. Eu não sei no de vocês. O que acontece? Ela já tem 5, 6 páginas, mais ou menos. Assim, nós vamos fazer uma leitura, um estudo, nós três, e apresentaremos uma interpretação. De vez em quando, as meninas vão dar a pista uma para a outra, e para você também, para mim também, de onde que é o próximo parágrafo. Porque a Verônica vai começar, por exemplo, ela pode comentar 3, 4 parágrafos. E aí eu me perco, peraí, onde que a Verônica está? Na hora de passar para a Mirinha pode se perder, onde que está? Então vamos usar uma senha, como se usa no teatro, tem o ponto. Tá? Quando eu falo a palavra tal, eu estou passando a palavra para o outro. No rádio amador, era câmbio. Eu fui PY4 Alfa Alfa Bravo, a mais potente estação de rádio amador de Astolfo Dutra. Era a única. Quando eu entrava no ar, as televisões dos vizinhos, tudo saíam. E eu entrava no horário da novela. Gente, eu Legal. quase apanhei. Eu quase apanhei, até que elas descobrissem. Eu quase apanhei. Muito bem, então fica essa senha. A Verônica vai comentar, por exemplo, os 4 primeiros parágrafos. Na hora que ela passar a palavra para a Mirinha, ela fala, Mirinha, é com você. E ela começa a ler 3, 4 palavras do 5º parágrafo. Fica fácil para a Mirinha, para mim e para você, internauta. Tá bom? Meninas, então, eu vou começar. Tchan, 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 tchan. Apresentação. Diariamente mergulham na névoa carnal milhares de espíritos abençoados pela sublime dádiva do recomeço. Desencarnam, em média, 170.000 pessoas, 1.000 espíritos por dia. E reencarnam
um pouco mais. Por isso é que a população está aumentando. Simultaneamente, milhares de outros abandonam o casulo físico, carregando as experiências que vivenciaram durante o trânsito orgânico. Então, é mão e contramão. Sobe e desce. Sobe e desce. Como o iceberg nas ondas do mar, ele dá uma balançada. Verônica, capítulo não, parágrafo 3 com você. Enquanto uma verdadeira... Pronto, dei a dica. Só Então, para os internautas entenderem. o Manuel Filomeno de Miranda, então, ele está iniciando essa introdução, mostrando para a gente, situando os milhares de espíritos que desencarnam diariamente e aqueles que estão em processo reencarnatório. E esse processo faz parte das experiências necessárias ao progresso de cada um de nós. Então, esse ciclo de reencarnar, desencarnar, desencarnar, é para que cada um, com as experiências adquiridas no plano físico e também no plano espiritual, e mais a avaliação que fazem, possam angariar o seu progresso e a sua evolução. E aí, no quarto Só uma interrupção. Isso aí no budismo é chamado a roda de Samsara, a roda das reencarnações. Como a roda de uma carruagem que ora está em cima, ora está à frente, ora está embaixo, ora está atrás, chama-se roda de Samsara, ou roda das reencarnações. Pode continuar. E aí, no quarto parágrafo, ele diz que espíritos imortais que somos, jornadeamos, ou seja, caminhamos em sucessivas experiências fisiológicas, saindo do primarismo de onde procedemos no rumo da plenitude que nos está destinada. Por que reencarnar? Por que esse processo de sucessivas reencarnações? Porque fomos criados na simplicidade e na ignorância. E à medida que vamos reencarnando, vamos adquirindo experiência, conhecimento, evolução. Por isso, a importância do processo reencarnatório. Então, ele começa a descrever esse processo e já dá uma pincelada para a gente a importância que é o processo reencarnatório na nossa caminhada evolutiva. Miriam. E ele fala que quase sempre a gente repete os programas, os processos que a gente se molda. Gente, não tem muito que sair disso, não. Eu estava estudando esse livro de novo, que a gente estudou em 2007, já falei para vocês na reunião mediúnica, e aí a gente estava conversando, a Verônica e eu, gente, o Filomeno repete, não tem novidade não, gente. Não é repetição, é porque não tem novidade. A gente, quando estuda doutrina, mas então não precisa ficar estudando os livros. Precisa, sabe por quê? Porque para a gente estudar, porque a gente aprende um pouquinho e aplica. Por isso que a gente acha repetitivo. Que bom que a gente acha repetitivo esse sinal de que a gente está lendo, então. Né? A aprendizagem se faz através de um processo repetitivo. Não é? A Joana fala que o progresso da criatura depende de erros e acertos, erros e acertos. É repetitivo, não tem jeito, não. Né? Então, ele fala, uma coisa que eu achei lindo que ele falou aqui, que o sofrimento na condição de lapidador das arestas morais. É isso, gente, é isso que o sofrimento faz com a gente. Ele vem para lapidar aquilo que está demais na gente, tirar esses cascões que estão na gente. Expressa-se conclamando-nos a mudança de comportamento. Se você voltar aos programas, você vai falar, vai ver que a nossa fala é o quê? Mudança de comportamento. Evolui pelo amor ou evolui pela dor. Como nós somos cheios de 9 horas, não gostei da cara que a Verônica fez para mim. Aí eu criei uma nódoazinha de mágoa. Fiquei chateado com a Mirinha porque não me cumprimentou direito. Outra. E vai aquelas picuinhas. Nós optamos pela dor. Aí, lei de ação e reação. Quem semeia espinho, colhe espinho. Quem semeia pétala de rosa, colhe a pétala de rosa. Só que a rosa e o espinho estão juntos, o perfume e o espinho. Você que escolhe. Tem muita solução, né? E o momento que nós estamos atual da encarnação, gente, o ano de 2024, falando isso aqui mediunicamente, intuitivamente, tem um espírito aqui me contando isso. É para a gente dar um jeito na nossa vida. É agora. É dessa vez. Não tem esse negócio de ficar. Mirinha, mas agora eu não estou disposto. Tá, fique disposto no umbral, né? Fique indisposto no umbral. Vai ter muita solução. O umbral está vazio, a turma reencarnou toda, está uma beleza aquilo lá. Dá espaço para quem não quer evoluir, não preocupa, não. Né? E ele continua falando aqui o que a gente está sentindo nesse momento, que às vezes a gente não quer mudar, gente.
Então, por que que a gente não quer? Porque gera sensação desagradável. Porque a gente tem que movimentar. E aí, se a gente não alterar isso tudo, a rebeldia, a insatisfação, o que que vai acontecer? A gente não vai ter mudança, a gente não vai fazer o que precisa. E ele vai falando assim, nada obstante, da mesma maneira que o processo evolutivo desenvolve-se etapa a etapa, nós acabamos de falar isso, inevitavelmente é aceito quando as suas resistências marcam com força dominadora. Depois que passa a revolta, essas resistências vão afrouxando, gente. Aí surge a compreensão necessária do que a gente precisa fazer. O que eu preciso fazer da minha vida? É o que a gente fala sempre aqui: reflexão para gerar mudança. Verônica. E aí, então, nesse entretempo, né, ocorrem os desvarios. O que são isso? As culpas, as inimizades. Nasce também o respeito e a consideração. Também se aspira à liberdade e à alegria. E ele compara essas emoções, esses sentimentos, essa turbulência, com um caleidoscópio, que é aquele objeto infantil cilíndrico, né, que por dentro é revestido de espelhos e vidros A coloridos. Eu nem sei meninada se hoje não hoje nem conhece isso conhece aí, isso, não. conhece não. Um Você brinquedo vai muito rodando, legal. cheio de pedrinha lá dentro. É lindo. É lindo. É mesmo. E à medida que vão passando as imagens diferentes, vão mudando, assim mudam esses comportamentos de acordo com aquilo que nós vamos experienciando. Então, por isso que ele faz essa comparação aí como um caleidoscópio. E nesse caleidoscópio nós vamos encontrar ali sucessos e insucessos, que vão definir o quê? Os rumos futuros. Por quê? Porque aquilo que foi bem sucedido é uma aquisição do espírito, ele vai continuar agindo ali. E aquilo que foi o seu insucesso, ele vai ter instrumentos e vai ser capacitado para vencer aquilo no próximo momento de uma próxima reencarnação. Então é impossível a gente fugir desse processo de crescimento, que é imposto por quem? Pelas leis de Deus, pelas leis da vida, que são soberanas e perfeitas. Nós podemos até não acreditar, nós podemos até nos revoltarmos, mas elas existem. E um momento ou outro nós temos que nos reajustarmos a elas, a essas leis. As leis não vão mudar para nos atender. Nós é que precisamos nos adequar a essas leis divinas. Então, tudo na natureza nasce para se transformar. Se nós pararmos para olhar os outros reinos, animal, vegetal, acontece isso. É o processo de nascer, de crescer, de reproduzir, de morrer e renascer, porque quando se morre uma planta, quando se morre um animal, esses restos desses reinos, desses seres, vão fornecer elementos à Terra para que novos surjam. Assim como acontece com o nosso corpo biológico também. O que acontece quando um corpo é enterrado? Se transforma em insumo, em matéria-prima para aquela própria terra, para dar nutrientes naquela terra. Então, nem mesmo num processo de algo que está se deteriorando, não é lixo. É algo que pode ser aproveitado. E a gente vê isso principalmente nas reciclagens atualmente, né? Que é muito batalhado isso aí, muito comentado. Então, tudo nasce para se transformar. Morre na forma, permanecendo na essência, acumulando habilidades que impulsionam para o progresso, mesmo quando acontecimentos imprevistos parecem reter a marcha do desenvolvimento. E isso é muito atual. Muitas das coisas que estão acontecendo atualmente no nosso planeta é motivo de desenvolvimento e marcha do progresso. Mas espera aí, mas tem tanta coisa acontecendo que está equivocada. Uma guerra ter uma marcha de desenvolvimento não deveria existir, mas já que existe, ela tem que ser aproveitada em algum sentido. A humanidade alcançou passos muito largos em momentos de muita dor provenientes de guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um momento de explosão de muitas coisas que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. Por quê? Por causa da carência, por causa da necessidade daquele momento que era vivido. Então, exigia dos homens e mulheres desenvolver as suas habilidades para tentar fazer com que as coisas acontecessem no menor prazo possível e que pudesse ajudar a sobrevivência daqueles que não estavam no campo de batalha. Então, esses momentos turbulentos, eles também geram um progresso. Porque não existe no universo o quê? Estagnação. Nada no universo está parado.
E nesse segmento da evolução também não há retrocesso. O indivíduo, o espírito, ele não retorna ao que ele já foi. Ele pode até estacionar, mas não retroceder. E vai continuar apresentando forma de quê? De melhoria e de crescimento. E lembrando que a espiritualidade amiga sempre está nos ajudando para frente, nos impulsionando. Então, chegamos num patamar, eles querem que a gente avance e fazem de tudo. O próprio Manuel Filomeno está fazendo isso, nos trazendo as informações para que a gente adquira essas informações, faça um rebuliço dentro da gente e que a gente transforme isso numa mudança de comportamento. Mirim. Olha, não é mole, não. Negócio de mudar comportamento. Eu estou numa luta, vocês sabem que eu falo com vocês, né? Estou na luta com a Mirim. Aí, quando foi sexta-feira da semana passada, enfiei o pé na jaca. Aí eu falei, ah, meu Deus. Aí agora, hoje, passado uma semana, eu falei, Mirinha, para que você fez isso, Mirinha? É assim, velho. Você acha que a gente fica linda da noite pro dia? Só se for global. Só se for filha da Dona Lourdes, entendeu? Só se for, mas eu ainda não sou filha da Dona Lourdes, não sei se uma próxima encarnação. Ó, dia 11 de fevereiro agora, ela completaria 94 anos. Dona Lourdes, e que não era. Eu podia ser filha da Dona Lourdes, porque a Dona Lourdes era brava, ou Dona Lourdes terrível. Então, vou falar mais uma coisa. A gente não muda assim da noite pro dia, gente. Já foi, eu enfiei o pé na jaca, vim embora para casa, falei, para que falei desse jeito? Para quê? Já sei, eu já sei. Não tem que aprender isso, não. Eu preciso aplicar o que eu aprendo. E isso é, mas também não estou morrendo por causa disso, não, que antigamente eu ficava, ai, para que eu errei de novo? Para que eu errei de novo? Errei de novo, Senhor, me ajuda, vamos para frente, vamos consertar, né? Aí o Filomeno vai falar aqui nessa parte muito legal que ele distingue os dois mundos, né? Aqui ele está falando que o mundo físico é um abençoado campo de aprendizado, de experimentação dos dons que a gente traz. Quer dizer, eu venho para a Terra para quê? Para fazer, aplicar, aprender, passar pelas provas, pelas expiações. Aqui eu venho para isso, né? Enquanto que o mundo espiritual, ele fala uma coisa muito legal. O mundo espiritual é permanente, gente. Já parou para pensar nisso? É permanente, ele é real, ele é a causa de tudo, era a origem de tudo, né? Semana passada, acho que o Falcone falou. Nem lá que é a cópia daqui, não, Senhor. É aqui que é a cópia de lá. Tem gente que acha que é o contrário, mas não é bem o contrário, entendeu? Então, o mundo espiritual é de onde que causa tudo, né? De onde que vem tudo. Entre essas duas dimensões, há uma ininterrupta movimentação dos seres espirituais. Quer dizer, a gente está sempre em intercâmbio. Eu vou perguntar para o Falcone o seguinte: eu fico doida, doida, e isso é uma coisa que eu tenho muita vontade. Eu vou revelar, nunca revelei isso. Tchau, 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 tchau. Eu fico doida para ter a sensação física, viu, Armando? Me ajuda aí, vê aí com os benfeitores que estão do seu lado. Mateus, me ajuda. De trazer a sensação no meu corpo físico de como eu vivi a minha noite. Porque eu não trago, eu trago fragmentos da lembrança do que eu vivi. É diferente. Eu queria trazer no meu corpo físico a sensação de ter estado sentada do lado da Verônica trabalhando ou estudando. É possível isso, Armando? Por que eu não tenho isso? Reeducação física. O seu corpo ainda é um depósito de lixo. Ai, O gente, meu fala assim, corpo, não, que o feio. nosso corpo ainda é um depósito de lixo. A gente come o que não deve, bebe o que não deve, né? Faz o que não deve. Então, como é que esse corpo? É como as lentes do meu óculos. Eu vou na sua casa e começo a olhar e digo assim, gente, a casa da Mirinha está suja. Falo ou não falo? A roupa no varal, o lençol no varal está esquisito. Ah, e começo, que eu estou vendo a casa da Mirinha, o lençol no varal, pelas minhas lentes. Quando a sujeira está nas minhas lentes. Se eu quero ver um mundo mais limpo, eu preciso limpar as lentes do meu óculos. Mahatma Gandhi diz: seja a transformação que você deseja ver nas outras pessoas. Nós queremos que os outros mudem. No mundo espiritual, se vamos, questão 402 do Livro dos Espíritos, se vamos para o mundo espiritual com um padrão mais elevado,
estamos na frequência dos espíritos amigos. Quando nós baixamos o nível, a sensação não vem. Agora, sonha que você foi para o inferninho. Ah, não fala isso Sonha não. que você foi para uma zona de tchan, 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 emoções fortes. Aí você lembra. Aí, aí você Porque tem dá toda a sensação. ressonância. Ressonância. E pesquisa aí no seu canal de pesquisa. Ressonância musical. Você vai ver o que é isso. É o eco. Eu ensino nos meus cursos de PNL. Siga-me no Instagram, @Falcone Armando. Eu estou sempre dando dicas, falando de cursos, treinamentos gratuitos e pagos. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser, se pegar só o conteúdo gratuito que eu tenho, muda a vida dele. Eu estou sempre falando, é uma frase da PNL: a vida é um eco. Se você não está satisfeito com o que está ouvindo, muda o que está falando. Não é a fala da Verônica que vai me mudar. Não é a fala da Mirinha que vai me mudar, é a minha fala. Então, Mirinha, quanto mais limpo estiver o meu corpo, mais equilibrado, eu posso estar com câncer em evolução, sentindo dores, mas a mente está serena nesse corpo. Onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Seu corpo é o reino de Deus? É a nova Jerusalém, como está na Bíblia? Não. Por isso é que fica difícil para a gente. Quem estuda o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo, entende isso. Agora, quanto mais você afinar seu corpo, mente, espírito, emoções, mais fácil de recordar. Olha que interessante essa fala do Falcone, que a gente até então está precisando afinar o espírito. Por isso eu falei no princípio, 2024 é um ano diferente. Olha a fala nova. Assista todos os nossos programas para você ver se em algum momento ele falou que agora nós estamos precisando afinar o corpo físico. Eu quero ter a sensação do mundo espiritual que eu vou durante a noite. Fui lá na FEAC, eu sei que eu vou, sei, eu tenho certeza absoluta. Eu não preciso nem confirmar nem com ele, nem com ninguém. Eu sei que eu vou. Livro 3 Só do André Luiz, Missionários da Luz, aquela reunião que acontece no mundo espiritual, que eles levam os médiuns em desdobramentos, trabalhadores espíritas para lá. O André Luiz pergunta: quando acordar amanhã, vão lembrar? Não vou dar resposta. Leia o livro que você vai ver. Só que eu trago fragmentos. Poderia trazer o inteiro, A poderia, maioria não traz nem Nada. fragmentos, nem que dirá fragmentos, fragmentos. né? Então, sou eu, Mirinha, que tem que melhorar. E aí, aqui nesse quarto parágrafo, ele diz que os dois mundos, ele poderia dizer que são diferentes, né? Que são dois mundos diferentes, mas são duas dimensões de constituição específica. Olha que legal isso que ele está dizendo. Ele está falando que uma, que é o plano físico, é a condensação da energia em apresentação própria como a matéria. O que é isso? É aquilo que nós falamos, somos nós, somos as condensações, são as auras, são as criaturas, são as matérias que existem. Esse é o plano físico. E o plano, a outra que ele diz aqui, é de natureza cósmica, é o plano espiritual, onde surgem os condensados orgânicos e objetivos. Ele está dizendo que são dois mundos de dimensão diferente. Mas isso, gente, não fala assim, opa, até aqui é a Terra. Não tem isso, não. Tudo é espiritual, se mistura no físico. E tudo é lá parte do nosso físico. Verônica. Aí aqui tem uma outra questão que aí pediu o Falcone também para explicar para a gente. Porque ele fala que existem essas esferas de constituição própria, é, intermediando aí um plano físico e um plano espiritual. Quando a gente estuda a questão atmosférica do planeta Terra, tem várias camadas. Troposfera, estratosfera, mesosfera, aquelas coisas todas. Existe uma camada paralela a essas físicas espirituais? É assim que acontece? A própria proporção é isso. A própria proporção é isso. Eu não sei se você já viu como que o urubu levanta voo. Ele levanta voo, bate asas e procura aquelas subidas de ar, me foge agora o nome, aqueles
campos em que o momento em que o ar está subindo. Tem um nome isso. E aí ele começa a planar. E só planando ele vai subindo. Só planando ele vai subindo. Não é ele que está fazendo esforço, não. Ele se solta. Ah, E o ar que está subindo faz ele subir. Você vê o urubu lá em cima deste é. tamanhozinho, lá no confim. Então, quanto mais leve o espírito fica, ele pega essas vertentes ascendentes do ar. Eu vou pesquisar aqui no paralelo para ver como é que é Uhum. o nome disso, e vai subindo. O que que acontece? São 7 camadas que nós temos. O umbral, normalmente, está próximo ao planeta e até nas regiões cavernosas, como nós vimos em livros anteriores. Aquelas cidades, aqueles aglomeramentos estão em regiões bem. Agora, os mensageiros vai ver que eles saem de nosso lar, vêm para o campo de paz, abaixo está a dimensão que trabalha o casal bacelar e depois está o planeta físico. Uhum. Essas dimensões vão subindo. É como uma escala musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse dó de cima aqui é onde está a mãe do André Luiz. Dó, si é onde está a regeneração. É onde está da Bahia, lá, a colônia Redenção, o nosso lar. Lá é o campo a prece de Ismália, do Alfredo, se não me engano. Né? Sol é onde está o casal bacelar. Fá, mi já é próximo ao planeta Terra. Ré, dó é do nível da Terra para baixo. Já é subsolo. Deu para entender a explicação? Quanto mais superior, mais quintessenciada. Quanto Mas, mais inferior, mais pesado, mais próximo da Terra. mas mesmo a mãe do André Luiz ainda tem perispírito. Ela não é espírito puro. Sim, Espírito, lembra que tem aquela reunião que eles montam aquela bola, aquele globo de luz que sim. materializa um espírito que já perdeu a forma perispiritual. Tem que criar uma bola de magnetismo para ele materializar ali dentro. Ali ele vai ter elementos para condensar o perispírito novamente. Ele não baixa o padrão moral, ele baixa o padrão vibracional para ser visível pelos espíritos que estão em nosso lar. Muito bacana. E aí ele diz que essa existência de mundos físicos e separados seria muita pobreza da criação. Por quê? Porque em tudo existe uma graduação da estrutura, desde a mais tênue, no campo absoluto de energia, até a mais grosseira, expressando a densidade material conforme é conhecida, que foi essa explicação que o Falcone acabou de nos dar. E essas esferas, elas são constituídas por vibrações próprias. Servem de pouso para refazimento, igual ele falou também dos mensageiros, né? A equipe está saindo de nosso lar e vindo para a Terra, mas existem pontos para descanso, para refazimento, para aprendizagem, que são hospitais transitórios. O que fazem esses hospitais transitórios? Eles albergam recém-desencarnados que são incapazes de alcançar mais elevadas zonas espirituais. Olha a misericórdia divina. O espírito desencarna numa situação grave, de ainda muito apego à matéria, que não pode ser levado para uma outra região superior, onde ele não está equiparado com aquela vibração. Então, para atender esse espírito, ele fica em regiões, em zonas espirituais mais próximas da Terra. Por isso que nós encontramos muitas zonas, como ele diz aqui, núcleos de sofrimentos compatíveis com as experiências infelizes que esses espíritos se permitiram e são atraídos por afinidade de ondas mentais e morais. Então, repetindo, esse livro, Os Mensageiros, traz para a gente essa situação, vai citar um posto de socorro que se chama Campo da Paz, que atendem espíritos que estão muitas vezes alucinados, não conseguem nem compreender todo o processo do desencarne, o que aconteceu. É como um grande pronto-socorro, uma urgência e emergência. Então, eles são levados para essas regiões, são tratados, e quando têm condições de elevar-se para uma esfera superior, aí eles são recambiados para esses lugares.
Então, mais distante da crosta, respira-se uma psicosfera superior. Então, quanto mais próximo da Terra, mais pesado. Quanto mais distante, a psicosfera vai ficando mais suave, melhor. E aí vai atender regiões mais felizes, de espíritos que estão numa superioridade relativa, não espíritos puros, mas relativa a esses da Terra. E as mais próximas vão ter essas condensações de energia que são alimentadas por quem? Por nós que estamos aqui. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas aspirações, pelas nossas vivências. E aí, com isso tudo, a gente faz essa ressonância, que o Falcone falou, e vai criar essa psicosfera em volta do planeta Terra. Quem tiver curiosidade também, existe um livro chamado Cidade no Além, que é um livro que traz ilustrações. E nesse livro, a autora, Egoína Cunha, ela coloca o planeta Terra e coloca o desenho de todas essas camadas, as regiões umbralinas, as outras regiões acima das regiões umbralinas. Então, ali a gente consegue visualizar, um aspecto muito didático, a distribuição dessas esferas no mundo espiritual. Mirinha. Você até falou desse livro, lembra? Acho que foi no livro passado, você chegou a mostrar até a capa dele. Esse livro é muito bom porque a gente, por exemplo, eu gosto muito de imagem, né? Eu sou sensorial. Então, eu acho muito legal a gente ver a imagem e entender, né, Verônica? Que até a gente comentou, porque são dois. A Cidade no Além e Além Imagem do a Além. imagem no E que além. as E agora, últimas reedições, eles juntaram tudo num livro isso só. foi muito Porque legal. tem ilustração nos dois, então é muito legal. Uma pessoa com Muito bom. um, ela tem, né, noção disso aí. Agora, o que que ele fala aqui, gente? Que a situação mais grave está no íntimo do planeta, está onde nós estamos. Simples assim. A situação mais grave encontra-se na intimidade do planeta, onde existe sítios de angústia em comum e expiações muito dolorosas, todos construídos em faixas de ondas psíquicas perversas e grosseiras, em que ainda se comprazem muitos habitantes desencarnados. A gente já falou muitas vezes aqui no nosso estudo a respeito de umbral, de céu e inferno, que são estados de alma, que não há uma região circunscrita onde eu estou indo para o céu, eu estou indo para o inferno, não tem isso. Isso está dentro da gente. Como tudo é energia, como tudo é vibração, eu me aglomero de acordo com a minha vibração. Então, eu estou aglomerada com aqueles espíritos ali. A semana passada a gente falou da natureza do nosso perispírito, lembra disso? Então, como que é a mirinha? O que que a mirinha irradia? Aquelas criaturas que estão ali provavelmente são da mesma sintonia da mirinha. Então, por isso que no centro da Terra, a maior agonia está no centro da Terra, onde nós estamos localizados, afastados da crosta, afastados desse lugar bendito que a Verônica citou aí. Nada impede que a gente se encaminhe para um lugar melhor, gente. Nada impede, e assim, é essa a nossa rota, nós temos que ir para um lugar melhor. Pode ser que a gente demore um pouco, mas que nós vamos. Aliás, eu vou rapidinho, já estou querendo ir rápido, não tem esse negócio, não. Então, nesse incessante ir e vir dos espíritos, essa agitação evolutiva são estabelecidos critérios e paradigmas de comportamento, que vai ter êxito ou não. Quer dizer, eu dependo do que eu faço, eu dependo de como que eu faço. Ah, é o meu desejo ter a sensação física do plano espiritual. O que o Falcone falou? Melhora o seu físico. E assim não tem receita, não. É só isso aí que eu tenho que fazer, né? Então, cada um gera o campo emocional de identificação com uma esfera equivalente entre os dois mundos. Qual é Mirinha, a minha vibração? eu pesquisei aqui e achei. O urubu consegue subir quando ele usa as térmicas, que são correntes de ar quente que sobem. Interessante. Olha só, fazendo uma analogia, aqui agora, nós estamos usando uma térmica. Nem que seja por necessidade de atenção, os três aqui, e os internautas que estão acompanhando, eu tive que sair, fui lá fora atender a porta, voltei,
E aí o que que acontece? Nós estamos numa vibração diferente do dia a dia. Nós entramos numa térmica, o nosso pensamento está subindo. Quando você vai ao centro espírita, à igreja católica, ao templo da budista ou a protestante, seja o que for, que você entra em oração, ainda mais em conjunto, você entra numa onda de subida de vibração. Quando você pega um livro para ler, está aqui no meu lado, ó. Separações. André Luiz, livro Sinal Verde. Quando você começa a ler isso, está aqui na minha mão. André Luiz, Aulas da Vida, Irmão X, os 3 livros. Você começa a ler isso, a sua vibração começa a subir. Na natureza nada se perde, nada. Fica menos esforço para a gente alcançar a frequência dos espíritos do que estou aqui com vocês. Pode continuar que eu estou participando. Com essa cara, com essa energia. A minha térmica está para baixo. Olha que o trabalho no Mateus Fraga fala, nem que seja para levar vantagem, pensa mais no bem, fala mais no bem, haja mais no bem, seja mais do bem. Para subir, térmicas. O urubu não faz esforço, ele faz esforço para decolar. Mas depois ele vai só planando, planando. Vamos planar, gente. Mas eu não quero ficar um urubutão, não, tá, gente? Porque o urubu gosta de gente desencarnada. Eu não estou querendo, não. Vai que os urubu com a Não terra, confunda, depois não descamba, vai pro lugar confunda do conhaque Armando. de alcatrão com catraca de canhão, né? Então, nós Bem temos não. que pensar. Olha aqui, gente, aí ele fala o seguinte aqui, ó. Eis porque a ascensão é feita passo a passo ou é conquistada de assalto. Eu Já adoro estamos essa com frase. 42 minutos, tá, menina? Só dando a sinalização para você. Por que a gente vai passo a passo ou a gente conquista de assalto? Depende do que eu faço da minha vida. Eu estava lembrando que a Joana de Anjos, eu fui companheira dela lá atrás, lá bem Foi. lá atrás mesmo. Aí eu comecei a rir. Mas tá rindo de quê, menina? Mirim, de nervoso. Olha onde que a Joana de Anjos está. Você foi companheira da Joana? Fui. Estou falando para vocês tudo aí. Vocês sabiam? Não fui. Olha onde que a Joana de Anjos está, Senhor Jesus. Um dia eu falei, não consigo nem falar oi com ela. Como eu falava lá atrás. Olha eu parada no tempo, andando, menina, a passo de tartaruga. Então, a minha ascensão é conforme eu escolho. A da Joana também. São escolhas. Emmanuel conviveu com Lívia. São escolhas. Olha a diferença vibracional dos dois hoje. Eu sou a última bolacha do pacote, eu sou terrível, eu sou... Não sou não, mas podia estar igual a Joana. Eu não sou nem Podia bolacha. estar sentindo a sensação que ela está sentindo agora. Poderia não estar precisando dizer para o Mateus e para o Falcone. Ah, queria tanto ter a sensação. Eu já estaria. Eu já estaria intuindo o Falcone. Olha que coisa. Nossa, Mirim, isso é coisa para Joana. Eu estive com a Joana de Anjos lá atrás. Nós precisamos parar para pensar nisso. Eu só não caminhei com ela, ao lado dela, porque eu, Mirim, fiz a escolha de fazer coisa errada, de não aproveitar o meu tempo, do balacubá, como vocês sabem, né? Vai, Verônica, dos melhores exemplos, minha filha. Que ele vai falar, ele vai citar aqui exemplos desse assalto de mudança, né? Porque ele disse antes que pode ser passo a passo, demorado, que é nesse pacote que nós estamos, e aqueles que conseguem na mesma reencarnação. O exemplo que ele fala de Saulo, que se transforma em Paulo, então daquele que perseguia os cristãos, sai para difundir o evangelho do Cristo e sofre aquilo que ele fazia os outros sofrerem, uma história magnífica. O próprio Francisco de Assis, né, que ele fala o nome Francisco Bernardone, que nasceu rico, com dinheiro, uma vida um pouco depravada e que em determinado momento da vida dele também modifica. Então, são 2 exemplos que ele traz aqui, que estavam numa faixa de vida, mas que ao contato com a mensagem do Cristo, mudam completamente a sua caminhada, o seu comportamento. Ele traz isso para mostrar para a gente que é possível.
Mesmo que a gente vá passo a passo, mas existem alguns que conseguem essa mudança comportamental. E ele diz que eles não conseguiram isso por privilégios. Não são espíritos privilegiados, não. O que aconteceu com eles é que eles se entregaram totalmente a Deus e ao evangelho que Jesus veio vivenciar, seguiu as pegadas do Cristo e abraçaram também o sofrimento próprio e da humanidade para a sua necessidade evolutiva. Saíram daquela encarnação como Paulo e como Francisco de Assis muito melhores do que quando aqui chegaram. Alavancaram o seu progresso evolutivo. Então, ele fala que é natural que nem todos que se candidatam à santificação consigam se desembaraçar desse cipoal, desse cipó, né, quantidade de cipós, de paixões que a gente está atrelado. Mas a gente necessita de quê? De energia, de encorajamento para a gente enfrentar esses desafios externos e os impulsos que nós trazemos com a gente, dos nossos vícios e dessas paixões, vencer a si mesmo para que consiga vencer o exterior. Foi o que eles fizeram. Olharam para dentro de si, fizeram a mudança interior, a reforma íntima, que exemplificou isso em comportamento deles para com aqueles que estavam ao seu redor e alavancaram a sua caminhada, o seu progresso. E o Filomeno diz, então, que investimentos espirituais de alto valor são realizados em benefício das reencarnações. Então, a gente não está aqui por acaso, não caímos de paraquedas. Sabe o que é alto valor de investimento? Então, investimentos altíssimos foram dados para cada um de nós, para que a gente reencarnasse, que fôssemos bem-sucedidos nessa Um encarnação. monte de avalistas estão aí nos sustentando, Puxa vida, para que a gente tenha encarnados e êxito, desencarnados. para que a gente tenha êxito. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai malbaratando essa ampliação, esse investimento tão nobre desses amigos espirituais. E a gente acaba se condicionando a esses comportamentos que a gente já vem trazendo, em vez de romper com isso e mudar. E aí vai gerar de novo o quê? Os insucessos. Aí vamos retornar no mundo espiritual, aflitos e infelizes. Passar por um período de convalescência, para quê? Para que tenhamos outras experiências iluminativas. E aí, como ele citou aqui experiências bem-sucedidas, é só a gente relatar uma que não foi tão bem-sucedida assim, que foi de Napoleão Bonaparte. A sua programação reencarnatória foi muito diferente daquilo que ele, usando do seu livre-arbítrio, buscou por um caminho diferente. Ao retornar ao mundo espiritual, o que precisou? Convalescência, preparo, ficou enfermo, e se preparar para uma nova reencarnação, para que pudesse, planejada essa encarnação, ter mais sucesso do que nessa última, como Napoleão, onde ele malbaratou muitas coisas. Mateus citou isso na última quinta-feira. Você viu o que Foi. ele fez? Você perdeu a reunião da última quinta-feira, o Milinho. Mateus Eu fez estava uma no viagem. velório, Mateus fez uma viagem com a gente que eu vou te contar. mas Depois, toda Verônica, quinta-feira ele faz viagem, né, gente? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Bom, Nath, fala não. olha aqui, Segue. já ouvi. Aqui, deixa eu falar. Eu estou relendo os Mensageiros, por quê? Presta atenção. Você vai no filme. Aí você vai no filme porque o filme foi escrito de acordo com o livro Os Mensageiros. Aí você não encontra lá o que está no livro. Ô, gente, para com esse leque que vocês põem na cabeça assim, ó. Eu estou falando para o espírito igual eu, tá? Igualzinho. Gente, vai lá, assiste o negócio e fala que bom, o que tem aí, o que eu posso aproveitar, aonde que eu me encaixo. Não fica procurando defeito lá pro Wagner, para não sei para quem, pro celular e nada dessas coisas, não, minha Nossa Senhora de Jesus. Sai do filme, depois volta e assiste mais umas 2, 3 vezes, porque eu já assisti 3 vezes e ainda não entendi nada. Preciso ir lá e assistir mais umas 3. Assiste. Depois que assistir, pega o livro para ler. Porque eu tô lá no Belarmino. Ó, Verônica, eu e Belarmino estão assim, minha filha. Porque foi um esclarecedor fracassado. Porque falava coisas lindíssimas, mas não fazia, Senhor Jesus. Então, a Verônica está falando aqui, ó, do Bonaparte, disso, daquilo outro, e a menina. Não vai longe. Eu estou um pouquinho na sua frente, eu estou lá no Campo da Paz, na Cecília Órgão. Não estou. Eu Estou estou no relendo também.
Capítulo 8 que eu tô. Então, gente, presta atenção, gente. Presta atenção. Precisa ir lá no Bonaparte, não. O que você está fazendo na sua reencarnação? Ô, Mirinha, você está dando bronca? Ah, não sei, gente. Estou dando bronca na Mirinha. Sempre na O Mirinha. mestre Xing está dizendo que ainda bem que colocaram o bom na parte. Já pensou se Ó, colocasse má na parte? Aí, presta atenção. né? Igual tem a Hein? família da Magda, Madalena, Marcelo, tudo coisa, a família dos má. Ele veio na família dos bons, não deu certo. A Magda veio na família dos má e está dando Tá certo. dando certo. Né? Um beijo, Magda. Então, gente, ele continua aqui e reencontrando aqueles aos quais prejudicaram. Gente, nós vamos encontrar. Nós vamos estar com aqueles. Já viu aquela história de dormir? Aí tem aquele negócio que chama insônia. Ah, tô com insônia, o Armando, porque eu tô na menopausa. Aí vai lá no Falcone. Falcone dá uns 500 vidrinhos desses pra você beber. E os vidros do Armando é desse tamanho, essa coisa horrorosa. Dá uns 500 pra você beber. Aí volta lá, Armando, não melhorei. Minha filha tem que melhorar lá, ó. Porque você não tá querendo atravessar a fonte, porque as criaturas vêm cobrar a gente, gente. E quando as criaturas não vêm cobrar, a gente se cobra, porque aquilo que a gente está fazendo que não está bom, né? Então, a gente, se não melhora, se a gente não procura se refletir, a gente é arrastado a processos lamentáveis de obsessão. Que coisa triste, em que a gente se perturba gravemente, distanciando dos deveres a cumprir. Vamos lá ver o Grilhões Partidos, a Esther, coitadinha, internada lá no hospício. De doida ela não tem nada, ela está obsidiada. Né? Então, a gente experimentando os efeitos danosos dos atos transatos. Não adianta, foi o que a gente fez no passado, a gente precisa parar e refletir, ver o que a gente precisa melhorar. Ah, não, esse negócio de doutrina espírita chama muita atenção da gente. Mateus já falou isso lá atrás, o Raul já falou isso lá atrás. Espiritismo é para quem aguenta. Aguentar espiritismo não é mole, não. Você vê, estou 33 anos no espiritismo. Vai ver o Armando falar que eu não lembro das coisas porque o meu físico não está dando Está conta. na hora de crucificar ela, 33 anos, vamos fazer uma cruz para Está crucificar ela. na hora. Você já acabou de me crucificar, falando que eu não lembro das coisas por causa do meu físico. Cada vez que você pergunta uma coisa, esse homem uma paulada que te dá na cabeça. Eu estou pego. falando é para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Sobrou, respingou Presta da ceia. atenção. E, ó, só faz pergunta, eu, pelo menos, eu, Mirinha, faço pergunta que eu quero ouvir, quero melhorar. Dá um jeito, Mirinha. Dá um jeito de mudar a sua vida. Então, é isso que o Filomeno está falando aqui. Aí nós vamos lá, agora a Verônica que vai aí, porque já deu uns pulos, viu, Verônica? Este livro aborda. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse livro, então, vai, aí ele, lembrando que a gente está na introdução, ele vai dizer, então, das experiências que o livro vai abordar de socorro aos irmãos da Terra. Então, quem está no planeta Terra em algum desvio, que vai receber ajuda do mundo espiritual, e aqueles que já retornaram ao mundo espiritual, que estão em condição menor, que pode ajudar. E ele vai falar que eles estarão fazendo esse trabalho sob o comando espiritual de um mártir cristão, que é o Policarpo. E mais para frente, a gente até vai ver em capítulos para frente, mais detalhadamente sobre ele. Só que ele foi um mártir cristão, né, que nasceu antes de 69, provavelmente, e morreu por volta de 155. E ele escreveu várias epístolas enquanto esteve aqui, uma delas dirigida aos filipenses, narrando uma viagem de Santo Inácio, e é um documento muito valioso a respeito do cristianismo primitivo. E depois, então, a gente vai ver mais história, e o próprio capítulo vai contar a história dele, o que aconteceu com ele, por que foi mártir, é muito interessante. Então, é esse espírito que vai estar ajudando esse trabalho espiritual dessa equipe do Manuel Filomeno de Miranda. E vai mostrar para ele que ele ofereceu a vida dele em holocausto na arena romana, em favor do Cristo. Então, é alguém que tem um cabedal muito grande, passou pelas experiências e que aproxima de nós que também sofremos. Outro tipo de sofrimento. Ele sentiu isso, ele sabe. Então, o olhar dele é muito atento para esse tipo de ajuda. E aí ele diz que vai relatar, sem muitas minudências, os processos socorristas e as providências tomadas. Para quê? Para que pudessem ser diminuídas falências morais e os comprometimentos infelizes desse grupo que vai ser assessorado. Voltando
um aspecto muito semelhante ao que aconteceu nos Mensageiros nos primeiros capítulos, de espíritos que fracassaram na sua atividade, que voltaram ao mundo espiritual e estão reavaliando essa conduta e esse comportamento. E ele diz, então, que durante um mês, olha só, nós vamos passar aqui vários meses estudando, analisando o que aconteceu dentro de um mês. Esse grupo vai estar nessa diligência espiritual, atendendo como verdadeiros missionários, Nós uns temos anônimos. 25 capítulos pela frente. Se não fizermos, não quebrarmos nenhum capítulo no mês, nós temos 6 meses pela frente. 6 vezes 4, 24. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nós vamos terminar esse livro no final de agosto, princípio de setembro. Será que a Mirinha vai estar encarnada até lá, Verônica? Oremos. Se Se Deus eu não quiser. estiver encarnada, né, Nós duas. fala com ele aí. Ela vai estar aqui participando como mentora. Eu gosto da humildade, sabe? Oi, gente, Assim, mexe o chifre, nós é humilde, o resto é bobagem. Então, por isso que ele disse que nesse grupo de missionários, uns são anônimos, outros mais conhecidos, como o próprio Policarpo, que ele vai citar, e outros nomes que ele vai citar também, que trabalharam como espíritas na Terra e que continuam trabalhando no mundo espiritual. Para quê? Para que pudessem continuar trabalhando na seara do Cristo. Então, quem começa o trabalho aqui continua no mundo espiritual. Nós queremos participar desse grupo de trabalhadores, de ajudar, ou vão ficar lá na enfermaria sendo amparado e cuidado? É aquilo que a Miriam falou. Quer atender Depende a da fila ou quer gente. estar na fila? Vai depender da gente, né? E ele disse que vai procurar utilizar uma linguagem simples. Às vezes não é muito simples, não, viu, gente? Às vezes das palavras que a gente tem que olhar no dicionário, mas isso é Nem bom. todo dicionário tem as palavras do Filomeno e da Joana. Mas isso é bom, para a gente poder ir ampliando o nosso próprio vocabulário. Vai ser instrutivo. Então, isso é muito bom também. E acessível a diferentes níveis intelectuais, de modo que o aproveitamento da nossa realização faça-se amplo e claro, conscientizando os nossos leitores sobre a atividade de tal monta, que é muito importante a gente entender, compreender e conhecer como que essa atividade é desenvolvida, para que proporcione uma abertura mental para beneficiar também os recursos dessa natureza. Eu li Finaliza o aí. primeiro parágrafo, vou ler o último. Lê o último. Confiamos que o nosso despretensioso esforço, e se ele está falando do despretensioso esforço lá, o da Mirinha da Verônica e meu é muito mais despretensioso. O que acontece? Encontre ressonância. Eu falei da ressonância lá atrás. Dó, mi, sol, dó. Nas mentes e nos corações, facultando um intercâmbio lúcido entre nós e eles, a fim de que o futuro da humanidade seja menos aflitivo e a desencarnação se apresente como passaporte que faculta a entrada segura no país da imortalidade. Gostei da palavra segura. A última vez que eu fui nos Estados Unidos, na volta, eu estava com cerca de 21 pessoas. Todo mundo passou. Quando eu entrei na fila, eu estava no meio, me levaram para uma sala de vidro e mandaram eu tirar sapato, meia, cinto, tudo que era de metal, e começaram a jogar uma fumacinha dentro da sala, porque acharam resquícios de cocaína em mim. Gente, eu não fumo nem cigarro de palha. Todo mundo vendo, eu dentro da câmera lá, com um americano muito educado, mas disse: precisamos vasculhar. Perguntou se eu fumava, foi explicando tudo dentro do meu inglês pé quebrado, mas deu para entender. E eu fiquei, todo mundo preocupado, o voo ficou esperando e fiquei quase uma hora sendo examinado para ver por quê. Imagina no mundo espiritual. A Verônica não vai pegar a térmica e ir para a regeneração, porque ela é amiguinha do Abel Gomes. A Mirinha não vai, Falcone não vai pegar a térmica e subir, porque nós somos amiguinhos da dona Anita Borella. Não é assim, não. Nosso peso atômico. Sou uma pessoa que nunca nem cheguei perto de cocaína. Tinha resquício de cocaína. Os aparelhos detectaram,
E depois saiu tudo limpo, tranquilo, sem problema nenhum. Todo mundo passou. E eu fiquei. E aí eu perguntei para o Mateus por quê. Ele disse, meu filho, que bom que foi com você. Imagina se é com uma das outras pessoas do grupo. Desmaiava, passava mal. Você ficou tranquilo. Quem não deve, não tem. Neste assunto da cocaína. Agora, se fosse um aparelho para medir as vibrações morais, talvez eu ficasse preso nos Estados Unidos. É isso. Então, gente, está aí, ó. Começamos a introdução. Estamos fazendo um trabalho para que os nossos estudos, se ultrapassar 1 hora, o último estudo que nós fizemos do livro anterior, foi o maior estudo até hoje, deu quase 1 hora e meia, mas para facilitar para vocês e para nós, né? Tempo é oportunidade, não é time is money, tempo é oportunidade, não é dinheiro, a gente valorizar bem. Agora, por favor, releiam a introdução. Pega o seu lápis e grifa as frases, os textos que você achou mais importante. Se tiver dúvidas, o chat está aí do lado, manda para a gente. Aqui embaixo estão os comentários. Comente, convide outras pessoas. Dá um joinha, todo vídeo que você assistir, da FEAC, do Falcone, do Divaldo, do Raul, dá o joinha. Se valeu a pena, dá o joinha, assina os canais. Vamos montar uma estrutura, uma rede de ressonância com as térmicas espirituais. Minha água está aqui, ó, fluidificada. Como é que está a sua aí, ó? Já estou bebendo. Energias trazidas do mundo espiritual. Copo de papel, a vasilha de plástico. Vai durar muitos anos na minha mão. E copo de papel, que é mais ecológico. E vamos que vamos. Juntos e misturados. É muito bom. 6º livro. Dá para a gente uma sensação de perseverança. Quantos desafios nós enfrentamos? A plataforma que nós estamos utilizando, de vez em quando, trava. Aí temos que ligar não sei para quem, para pegar código, não sei das quantas, não sei das quintas. E a gente tem dia que não conseguimos nem fazer as gravações. Não conseguimos a ressonância, a resposta, mas estamos perseverando. Venha para a FEAC. Se você já foi frequentador da FEAC, retorne. Se você já foi trabalhador, retorna. Estamos no período que, para o catolicismo, é da quaresma, é de reflexão, é de silêncio, é de viagem interior. Não somos católicos, mas respeitamos os valores da religião católica. Vamos fazer a nossa reflexão em torno dessa obra nesses 40 dias que vão durar a quaresma até o dia da Páscoa, lá na frente, onde estaremos juntos também. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E lembra, a FEAC é nossa, é sua, é de cada um de nós. 36 grupos de estudos, 3 reuniões públicas, tem curso de SOS Preces agora em março, tem curso de passes para você se tornar médium passista. Está começando dia 12 um grupo de estudos sobre mediunidade com Fernando Emílio, uma apostila dessa grossura, toda com bibliografia em cima de Kardec e de obras sérias. Vamos estudar. Vamos estudar. Falcone, você quer que eu vire fanático? Não. Quero que você vire ativo. Ativo. É isso que nós queremos, porque é o que eu, Mirinha, eu e Verônica estamos fazendo, sem nenhuma pretensão de sair daqui santo, mas sairmos daqui desse corpo com santidade? Não, com sanidade. Sanidade. Tereza Mello está lá com 97 anos. Vem na reunião de reabastecimento, ri, conversa com todo mundo, tranquila. Divaldo agora, daqui a pouco, fazendo 97 anos. A FEAC dia 5, 6, Divaldo dia 5. A FEAC dia 6 de maio, Congresso Espírita, completando 37 anos. Um dia de cada vez.
e dia 14 de julho, se encarnado estiver, receba a ficha de 50 anos membro de Alcoólicos Anônimos. Mas é só por hoje. O que passou, não conta. Falcone, eu já li esse livro. Eu vou ficar ausente do grupo. Quando começar o próximo, eu venho. Querida, quantos pratos de comida você comeu até hoje? Coloca duas refeições por dia. 2 refeições. Multiplica aí para mim, ô Verônica, 365 por 50. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30, vai 32. 5 vezes... olha a quantidade para... 18.250. Hein? 18.250. 18.250 dias. Multiplica por 2. 36.500 pratos de comida você já comeu, Miriam. Você fez 2 refeições por dia só. A comida que você comeu até hoje, Miriam, te sustenta amanhã? Não, você está com fome de novo. Eu já li a obra de Kardec não sei quantas vezes. Chego no fim e volto no princípio. Chego no fim e volto no princípio. Chego no fim e volto no princípio. Nós precisamos de estudar doutrina espírita todo dia. Porque estudando todo dia, a Mirinha ainda pisou na jaca. Eu ainda dou coisa. A Verônica ainda morra. Imagina se a gente parar de estudar. Se de FEAC, mas não. Já tem 56. O que é 56? 59 anos de doutrina espírita. O que tinha que dar já deu. Não, querido. Para de comer, então. Você já comeu demais. O que tinha que comer, já comeu. Seu corpo morre de fome na missão. Pensa nisso. Entre os 2 mundos. É o presente de Filomeno para você, para nós. 30 dias de serviço no mundo espiritual. 6 meses e meio de estudos nossos. Chega, né? Mirinha, suas palavras finais. Esse livro aqui tão bom, gente. Você não sabe que livro é bom. Tem o capítulo 11, Armando, só para lembrar, porque às vezes você não está lembrado. O título é O Fracasso de Laércio. É bom esse livro, Armando. Aqui, capítulo 11. Ô, Verônica, assume aí, por favor. Não vou nem... Não, peraí, não assume, não. Eu quero te falar, Ela perde o Armando. amigo, mas não perde a Não, oportunidade não de fazer perde, não. piada, Ô, não. Amanda, eu quero te falar que eu vou bater uma foto dessa folhinha aqui, vou te mandar e vou dizer para vocês que a doutrina espírita é muito linda. O Divaldo fala no Diretriz de Segurança, um livro que eu adoro, que a doutrina espírita é pura e simples, ela não precisa de nada, não. Não precisa rebuscar nada, não, gente. Inventa moda, não. Ela já está boa, do jeito que ela está, que o Kardec colocou, já está ótimo. Porque quem mexeu nisso foram os espíritos benfeitores, então não fica inventando moda, não. Aqui, Armando, a gente tem um grupo mediúnico, a gente recebia essa folhinha aqui, se de 2010, a Verônica era médium passista, Armando. Aqui tem mais desencarnado que encarnado. Vou lá, foto, vou botar no grupo. E também, Armando, tem os desertores. Foram montar outros centros. Olha que coisa linda é a vida. Que Entendeu? bênção! Não é, Armando? A gente tem que pensar que coisa boa. Hoje a Verônica é psicofônica, esclarecedora. Quer dizer, não teve promoção nenhuma. Pelo contrário, tem uma redução, porque o compromisso da gente é muito grande. Então, gente, se a gente não estudar, se a Mirinha não estudar, porque eu não estou fazendo aqui palestra, estudo para nenhum de vocês, eu estou fazendo para a Mirinha. A Mirinha que está tentando melhorar com a forma desse estudo, com esse presente que o Armando me deu, e eu mais uma vez agradeço, não vou cansar de me agradecer. Um beijo para vocês, até semana que vem, se Deus quiser, estaremos entre os 2 mil. Verônica. Contamos, então, com a presença dos amigos aí, emitindo as vibrações positivas para a gente, estudando junto com a gente. Temos muito que aprender com esse novo livro do Filomeno. Que possamos, já iniciamos hoje, então, com sucesso e esperamos que vocês também compartilhem conosco até o final do livro. Ajudem a divulgar e vamos que vamos, juntos e misturados. O Aloysio está indo embora. Esquenta o feijão, Pode deixar. Tá comigo. Assim,
Nós te abraçamos fraternalmente, abraçando a todos os internautas, dizendo: Deus de amor e bondade, espiritualidade amiga, que essa chuva de bênçãos que verte sobre esse iceberg aí no desenho atrás de mim, possa verter sobre cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos afetos, os nossos ainda desafetos, renovando as nossas células, dando-nos forças para perseverarmos, porque, conforme está no Evangelho, palavra de Jesus, somente os que perseverarem verão a Deus. Uma excelente noite de quinta-feira, um excelente final de semana para todos. Nas bênçãos do Cristo, de Maria de Nazaré e dos Espíritos benfeitores, encerramos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Nosso abraço para a Jussara, para o Chaves, que estão nos bastidores, estão lá em Três Rios cuidando do gato, da nora e do filho. A nora mais o filho passearam, eles vão editar o programa de Três Rios. Grande abraço a tudo e a todos, até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer.